Olá, eu sou Lorena. Boas-vindas a mais um vídeo do Passos Entre Linhas, a mais um vídeo do especial vestibular UNEB. Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos e que estejam sendo úteis para vocês. Dessa vez, quero conversar aqui sobre o livro A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, do Jorge Amado, com a Luana Lopes. Luana, seja muito bem-vinda depois da vinheta. Oi, tudo bem? Tudo Como bem? estão vocês? Bom, meu nome é Luana, eu tenho 21 anos, sou estudante de letras da UNEB e eu tô aqui hoje para a gente falar desse livro, que é um dos principais livros do vestibular da UNEB. Então, Lu, você quer. Eu trouxe aqui seu arroba, a autora Luana Lopes, e aí fala um pouquinho também sobre o seu trabalho como autora, porque já fica essa indicação de leitura para quem acompanha Passos Entre Linhas, né? E quer dicas de leitura, autora baiana, para vocês acompanharem aí. Bom, eu ainda estou no início, né, da carreira como autora aqui em Salvador, e eu tenho a vertente de romance de época. Eu ainda não tenho um livro publicado, mas desde quando eu comecei a consumir esses livros e a consumir esse tipo de literatura, eu constatei uma necessidade de trazer representatividade étnica nesses projetos, nessas histórias. E foi a partir daí que nasceu o meu desejo de colocar personagens que não sejam brancos em situação de protagonismo nessas histórias de época. E um dos meus livros que pode vir aí ainda esse ano é um livro que tem uma protagonista indiana. Ela faz um movimento de imigração da Índia para a Inglaterra e ela se insere nesse contexto de mercado de casamentos e toda essa coisa do romance de época. Então, me sigam no meu arroba e vocês vão ficar sabendo quando esse livro for lançado. Arrasou, já quero ler, inclusive. Então, Lu, a gente vai conversar um pouquinho sobre A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, do famoso Jorge Amado. Acho difícil alguém no Brasil, fora do Brasil, que goste de Não literatura conheço esse brasileira. título, né? Pois é, não conheceu o autor, não conheceu o título. E, e é isso, como eu falei para você, não vou mentir aqui em vida, eu não cheguei a ler o livro, já ouvi muito falar sobre ele, eu já assisti a resenha sobre o livro, mas ler o livro de fato ainda não li. Então eu vou deixar você falar mais sobre essa obra. E aí a ideia desse vídeo é fazer uma resenha barra aula, mostrando os pontos principais, né, da história, as questões sociais trabalhadas na história, porque são esses pontos que são avaliados no vestibular da UNEB. Uhum. É um tipo de livro que a gente tem como um clássico, né, da literatura brasileira. Desde quando foi lançado, foi um livro escrito em 1952 e foi um livro publicado em 1959, ele foi escrito, desculpem, e foi lançado em 1962. De lá para cá, a gente sabe, né, que já aconteceu muita coisa, já se passaram muitos anos, e mesmo assim é um livro que se torna atual pelas temáticas que ele aborda, principalmente questões sociais, né? E é um livro que traz, além dessa crítica, é uma boa leitura, porque Jorge Amado é um escritor que ele traz muita cultura baiana nos livros dele, tanto que a maioria se passa aqui em Salvador ou na Bahia. E tem outros livros dele, por exemplo, tem o Navegação de Cabotagem, que é o livro que ele narra as histórias dele, que também devem se passar aqui em Salvador, porque ele nasceu em Ilhéus, mas ele veio para cá estudar e tudo mais. E é um livro que ele se torna importante pela temática que ele traz e justamente por ser um livro mais curtinho, no formato de novela, né? As pessoas comumente chamam de novela, por ele ter entre 100 a 150 páginas. É uma leitura rápida, uma leitura fluida, que ele traz a questão desse personagem, Joaquim Soares da Cunha, que é mundialmente conhecido como Quincas Berro d'Água. E a gente estava conversando antes de começar a gravação sobre o título do livro, e a gente estava aqui se acabando de rir pelo título do livro.
Tem um texto, um trecho que explica o título do livro, né? Eu tô aqui só buscando a explicação. Entre aspas, encheu um copo, cuspiu para limpar a boca, virou de uma vez, e um berro inumano cortou a placidez da manhã no mercado, abalando o próprio elevador Lacerda em seus profundos alicerces. O grito de um animal ferido de morte, de um homem traído e desgraçado. Água. Nessa citação, Jorge Amado explica que ele se enganou, ele encheu um copo e ele imaginou que era cachaça, mas era água. E nesse momento ele se sentiu traído e enganado, e por isso ele deu um berro, entre aspas, água, dizendo que ele tinha bebido água e não cachaça, o que ele esperava de fato que fosse. Ai, gente, as histórias de as histórias de Jorge Amado são uma onda. Não, a gente ri muito, muito. E essa é uma das explicações do título. Pode falar. E não, que você estava falando também, né? Que ele conta as histórias parecendo que ele está fofocando. Sim, é uma característica das obras de Jorge Amado, se vocês não conhecem. De outros livros dele, o narrador dele é onisciente, então ele sabe de tudo, sabe de todos, onde estão os personagens, o que é que está acontecendo e tudo mais. E ele traz isso em um formato de fofoca, o que eu acho incrível. Porque ele traz o personagem aqui, logo no início do parágrafo, e ele vai descrevendo por que o personagem se chama de tal forma, por que o personagem está nessa cena ou está sendo explicado, e traz uma linha do tempo sobre, trazendo várias fofocas sobre ocasiões em que ele se relaciona com o protagonista, no caso, o personagem se relaciona com o protagonista, ou situações em que eles estavam no mesmo lugar. Isso é muito legal, porque isso deixa a narrativa muito fluida e a gente tem contato com outros personagens de forma profunda e, entre aspas, rápida, por conta de um ou dois parágrafos que ele contextualiza. E é massa porque quem é que o que mais bomba na internet hoje em dia é site de fofoca, né? Então, se você não conseguiu ler o livro e está assistindo a esse vídeo como um salva-vidas, sim, um resumo, né? É um resuminho. Você saiba que se você tiver vontade, se você se interessar para ler, o livro é curto e você vai gostar muito. Eu não li ainda, mas eu tenho certeza que sim. E ele tem essa questão dele ser curtinho mesmo. Eu acho que são 108 páginas na versão da editora Companhia das Letras. Eu acho que é entre 100 e 120 páginas. Então, tem outros, né? Outras edições desse livro que pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas continua sendo um livro curto. É essa capa mesmo, desse que eu tô lendo. Outra característica que a gente estava falando do livro, além do título, né, do berro d'água, é a questão da morte e morte, porque tem essa repetição do título, a morte e a morte de Quincas Berro d'Água. Quando eu li assim o título pela primeira vez, eu pensei, 2 mortes? Será que ele morreu, aí ressuscitou, ou fingiu que morreu e ressuscitou? Ou como é que foi isso? Que a gente fica se questionando. Por que a morte e a morte? Porque também poderia ser escrito as 2 mortes de Quincas, mas o objetivo de colocar a morte e a morte existe por um fator crucial. Ele quis mostrar 2 tipos de morte possíveis para a gente, nós humanos, em uma sociedade, que é a morte social, que pode ocorrer, né, na nossa vida, a gente pode ser atravessado pela morte social, e a gente também pode, obviamente, ser atravessado pela morte física. Então, tem outra citação dele aqui, que explica isso. Abre aspas. O que nos leva a constatar ter havido uma primeira morte, se não física, pelo menos moral, datada de anos antes, somando um total de 3, fazendo de Quincas um recordista da morte, um campeão do falecimento, dando-nos o direito de pensar terem sido os acontecimentos posteriores, a partir do atestado de óbito até o seu mergulho no mar, uma farsa montada por ele com o intuito de mais uma vez atazanar a vida dos parentes,
desgostar-lhes a existência, mergulhando-os na vergonha e nas murmurações da rua. E essa primeira morte, Lua, a gente, como eu falei, né, eu já assisti algumas resenhas, já li algumas resenhas sobre o livro, e eu já vi algumas pessoas falando sobre a crítica social em torno do morto, né, da pessoa que durante a vida só toma cacetada, crítica e tudo mais, e aí depois que morre vira santo. Depois que morre, maravilhoso e tal. Uhum. Qual é, para você, assim, a maior crítica de Jorge Amado? A maior crítica social, assim, de Jorge Amado nesse livro? Eu acredito que a maior crítica seja, de fato, quando a gente dedica a nossa vida, quando a gente passa a nossa vida sempre atendendo expectativas de outras pessoas ou tendo que seguir um modo de vida que talvez não seja aquele que a pessoa de fato quer. Então, quando essa pessoa atinge uma certa idade ou atinge um certo status ou um certo lugar na vida, um certo patamar, ela se sente talvez no direito de viver a própria vida, a vida que queria ter vivido de fato. Então, isso é uma coisa que deve ter acontecido muito no século XX, e é uma coisa que ainda pode estar acontecendo, obviamente, em outros contextos, na vida atual, das pessoas estarem se dedicando a uma vida que talvez elas nem gostem, por causa das expectativas de outras pessoas, ou para atingir certos lugares, ou para ter outros, ou atingir outras metas, e depois, quando chega um período de velhice, ou um período mais maduro da vida mesmo, a pessoa decide quebrar com essa vida que já levava antes, e vive uma nova vida, que é o caso do personagem Joaquim. Ele primeiro vive uma vida de esposo, uma vida de pai, uma vida de funcionário público. Ele tem essas questões de ser um homem modelo, um homem que tenha todas essas características de ser um bom pai, de ser um marido, ou de atingir a expectativa de ser um bom funcionário e tudo mais. E a partir de um certo tempo, em uma certa idade, que acredito que não seja mencionado no livro, porque até onde eu li, eu não tive essa informação de idade, mas ele rompe com a vida que ele tinha antes e vai viver uma vida de boêmio, uma vida de bêbado, como o próprio escritor ele descreve, que ele virou o bêbado mais famoso de Salvador e vivia acho que ele vivia ali próximo do centro histórico mesmo, em uma casa bem menor, assim, em um sobrado, se eu não me engano, e ele vivia com companhias que poderiam ser chamadas de duvidosas, né, no sentido de mais pessoas que bebiam, mais pessoas que estavam nesses ambientes de jogo, de bar e tudo mais, e foi a vida que ele assumiu até morrer, de fato, fisicamente. E aí você citou, né, quando a gente estava conversando nos bastidores, sobre como a família passa a retratar a família das costas para ele, quando ele vai levar essa vida mais livre, e só que quando ele morre, ele já é visto como de uma outra forma, né, sobretudo para as crianças. Sim, existe uma ressignificação dele, do personagem, depois que ele morre. Antes disso, quando ele rompe com essa vida e vai morar no sobrado e assume a postura de beberrão mesmo, depois de um tempo, a família ainda queria trazer ele de volta ao ambiente familiar, tanto que a filha dele, que tem o nome de Wanda, ela tenta trazer ele de volta para casa, mas ele não quer, e ele sinceramente, ele não tem o desejo de voltar para casa. Então, foram várias tentativas frustradas dessa família, até que ele morre, e existe essa transferência, essa ressignificação da memória que ele deixa. Porque durante a vida, as crianças que estavam no convívio ali próximas, não de fato dentro de casa, mas crianças, parte da família que não moravam lá e tudo mais, as atitudes dele eram censuradas, ou seja, essas crianças não podiam saber da vida que ele levava e do que ele fazia nessa vida. Então, a partir do momento que ele morre fisicamente, a memória dele começa a ser ressignificada para as pessoas, de que ele era uma pessoa boa, de que ele era um bom pai, de que ele era uma pessoa
um funcionário público de respeito, um marido dedicado e tudo mais. Então, há essa ressignificação para os outros da memória que ele deixa. Então, há esse movimento de pensar que todos os pontos negativos da história dele e da personalidade dele, do que ele se tornou, será apagado para que a memória boa se sobressaia. Isso é muito comum hoje em dia ainda, né? Na Uhum. sociedade. A gente apaga, coloca assim os panos quentes, os chamados panos quentes. E pelo que você contou, ele foi essa pessoa, né? Ele foi essa pessoa dedicada, esse pai. Sim. Até o momento que ele rompe, ele foi essa pessoa. Então, até a própria filha diz que antes dele dar para doido, ele era uma pessoa respeitada. Então, ele não tinha que ter um enterro qualquer por conta disso. Que a vida que ele levava antes dava a ele o direito de ter um enterro digno, de ter um enterro de respeito. Nossa, essas críticas do não anda com pessoa, não anda com, enfim, com todo determinado farelo come. É isso. É tipo isso, esse ditado, né? Quem anda com porcos, farelo come. E aqui em Salvador, não é da minha época, mas lendo inclusive esses... Eu acho que lendo Capitães da Areia eu descobri isso, que ali na ladeira da montanha, tinha muitas casas de prostituição, tinha muitos bares, então era uma localidade que era muito mal vista, né? Só que tem muitos poetas do século XIX que frequentavam aquela região, e se você estudar a biografia deles e tal, você vai encontrar muitos relatos de poetas que vivem lá, e quando você falou que viviam, não viviam, tipo, moravam, viviam e frequentavam muito lá. E eu acho que tem alguma citação sobre a ladeira da montanha no Capitães da Areia, se eu não me engano. E quando você falou que o Quincas andava ali pelo centro histórico, eu imaginei logo a ladeira da montanha. Sim, no livro é bastante mencionado o átrio, é o átrio, né, da igreja dos perdões, não, da Igreja da Piedade, algo assim, alguma daquelas igrejas próximas, que ele tinha muito costume de ficar, e naquela região, tanto do Mercado Modelo, quanto do Elevador Lacerda, a região do comércio em si, eu acredito que tenha sido um point, até a própria Feira de São Joaquim, que ele também menciona, por hoje ainda ser um centro muito grande comercial, também existem bares, existem restaurantes, e tem aquela coisa, né, da parte turística também da feira. Então eu acredito que a feira também era um grande lugar para ele quanto personagem. Massa, massa. É bom que quem mora em Salvador que não conhece, acaba conhecendo e criando curiosidade para conhecer esses espaços. E para quem não é de Salvador, já vem para o lado de cá pensando, né, em lugares para poder visitar. E, Lua, você falou sobre a questão da morte, né? Que a filha dele, a filha de Quincas, diz que o pai não merecia ter um enterro qualquer. E aí também, antes da gente começar a gravar, você me falou da citação, né? Hoje em dia não se pode nem morrer. E é algo que eu ouço muito, eu falei com você até, né? É irônico, porque o pessoal na minha família fala muito isso. Até para morrer a gente paga caro, né? As pessoas das periferias falam muito sobre isso. Você acha que é uma crítica também que Jorge Amado traz no livro, junto com essa crítica enfim, do julgamento social, essa crítica de que para tudo a gente tem que pagar, até para ter o enterro, tem que, enfim, gastar demais? Vamos estabelecer uma pequena comparação. Vamos pensar no contexto dos anos 50. Eu não lembro qual era a moeda de fato, mas eu acredito que mesmo naquela época, o poder de compra para você ter que arrumar um enterro, pagar um caixão, tem os carros que ele menciona, né? Os carros quando eram enterros assim de uma pessoa muito famosa ou de alguém muito influente, tinha essa coisa dos carros estarem acompanhando esse caixão e tudo mais, e isso tudo demandava dinheiro. Então, a partir do momento que ele fala, hoje em dia não se pode nem morrer,
significa que naquela época era caro enterrar pessoas. Era caro fazer um enterro, era caro os custos do cemitério. Então, são coisas que, se a gente parar para pensar, hoje em dia não é muito diferente. Principalmente no contexto político que a gente vive hoje. O poder de compra do brasileiro diminuiu em vários sentidos. Então, se as pessoas hoje morrem, principalmente de doenças como o Covid e tudo mais, que houve um número grande de morte, a gente percebe que é difícil enterrar uma pessoa dignamente da forma que a família gostaria de enterrar. Além das questões das dores, do luto e tudo mais, as pessoas precisam se preocupar com essa questão do enterro e essa questão de que precisa ser um enterro de respeito, precisa ser um enterro de qualidade para uma pessoa que as pessoas têm dignidade, as pessoas precisam de uma oportunidade de descansar a matéria de uma forma que seja legal, de uma forma que seja pelo menos possível para essa família ter as condições de manter, de pagar mesmo. Então, naquela época já era assim, agora não é muito diferente. Não mesmo. Eu não sei como era naquela época, mas pode estar igual ou pior, porque não tá fácil. Verdade. Não tá fácil. Lua, eu separei aqui, a gente não tinha combinado de ver uma questão da UNEB, né? Sim. Mas eu separei só para poder ilustrar como é que é. Só para mostrar mesmo. Só para a gente ver, porque assim, a interpretação da questão é muito importante. E as questões de literatura, elas trazem muito isso de, assim, pelo menos as que eu lembro de ter feito, as questões que traziam obras de fato, queriam saber coisas, como se diz, coisas importantes sobre a obra. Então, a gente precisa até entender o que a questão pede para responder de uma forma que seja o mais próximo do correto, caso a pessoa não conheça essa obra. Isso, exatamente. E às vezes a resposta está no trecho que colocam, né? Sim, ou em outra questão, né? Porque também pode acontecer. Sim, ainda tem isso. Real. Cadê? Tá compartilhando aí? Sim. Aqui, tem essa questão, deixa eu ver. Essa questão 7, na verdade 7 e 8, né? Que fala justamente quando um homem morre, ele se reintegra em sua respeitabilidade, a mais autêntica, mesmo tendo cometido loucuras em vida. Porque a gente falou, né, da crítica da pessoa que morre e vira santa. Sim. E aí na questão tem, sobre o personagem central da obra, de onde foi extraído o trecho acima, é correto afirmar. E aí tem algumas opções, né? Quincas Berro d'Água e Joaquim Soares da Cunha correspondem a traços contrastantes de um mesmo indivíduo, sendo Quincas uma transmutação de Joaquim, que rompe com as configurações de sua vida social de teor burguês. E aí, esse trecho, pelo que eu vi, dá um resumo da obra, né? Dá um resumo sobre o personagem, dá para a gente inferir algumas coisas, mas eu acredito que para responder as questões, tudo que você falou aqui de crítica social, de forma mais resumida do todo do livro, me diz muito mais do que o trecho. Por isso que eu achei importante trazer esses resumos, né, para o canal, porque por mais que aquela questão ali, aquele trecho ali ajude, eu entendi melhor as opções de resposta pelo que você falou para mim, né? Essa questão da crítica, de que ele era um homem de tal forma, e aí depois ele passou a agir de forma questionável para a sociedade da época e tal. Eu acredito que o resumo ele pode elucidar algumas das nossas dúvidas para a gente não chegar de fato sem saber do que o título fala, porque a gente talvez não tenha tempo de ler essas obras ou não tenha acesso a essas obras de fato. Então, é interessante você pelo menos buscar uma resenha ou um resumo que traga as questões principais de um livro, porque com essa citação dá para você perceber que está se falando de morte, né? E de perspectivas de morte. Então, você sabe que o livro A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água traz isso. Então, se você sabe, pelo menos, os livros que são abordados no vestibular, que é uma lista que a própria UNEB disponibiliza, você já pode
supor qual é o livro que está se tratando, ou, de fato, qual personagem está se tratando, se for várias questões da mesma obra. Mas pode me perguntar, eu acabei te cortando sem querer. Não, não, eu ia te perguntar, você que fez a prova da UNEB mais recentemente, em comparação à minha, eu fiz a prova em 2009, tem bastante tempo. E como foi que você, quais foram as técnicas que você usou para poder responder as questões de literatura? Eu, sinceramente, não lembro, porque eu fiz em 2018, né? Já vai fazer 4 anos. Mas eu lembro que, assim, eu vi essa lista, eu procurei essa lista, a lista que a UNEB disponibiliza das obras literárias que são abordadas na prova. E eu mesma fui tentando reunir quais obras eu tinha acesso mais rápido. Como os livros de Jorge Amado são muito populares, e são livros que, se você tem parentes em casa que já tem esses livros, é só o ato de procurar para poder ler. E eu lembro que, na minha época, o meu tio tinha alguma coisa assim, e eu busquei esse livro. Também, a biblioteca da UNEB é disponível, acho que tá até para alunos de fora, só fazer um cadastro. E eu me lembro que eu pesquisei alguns resumos dessas obras que eu não tive acesso. Como o outro livro que você fez, a resenha foi... Qual o nome mesmo? Foi um livro da Helena Parente Cunha. Pronto. Esse livro, eu lembro de ter procurado uma resenha sobre. Um resumo simples, assim. Uma resenha não, um resumo. Eu busquei para poder saber um pouco dessa obra. Porque se tivesse uma questão, eu poderia pelo menos supor que uma das respostas que eu escolhesse talvez fosse a correta. Então, a gente sempre, todas as questões que são de alternativas, a gente vai tentando por eliminação, né? As que a gente acha que não é, porque sempre uma questão tem uma alternativa que destoa das demais, e a gente já sabe por análise mesmo que não é aquela. Então, eu sempre marcava uma ou duas que eu achava que era, e eu relia essa questão, tentava procurar alguma evidência maior que eu pudesse deduzir ou que eu pudesse justificar, né, a minha intuição sobre essa alternativa. E assim foi feito nas questões de literatura e língua portuguesa. Maravilha, eu também faço assim. Eu vou riscando as que eu vejo que tem algo absurdo, assim, que não tem como ser real. E circulo as possibilidades. E aí vou fazendo essa comparação. E eu vi passando aqui o mouse, eu vi essa questão 8 também sobre a morte e a morte de Quincas Berro d'Água, de verdadeiro e falso. E aí, logo aqui no início, nessa obra, o autor se afasta da abordagem crítica de questões sociais de seus romances anteriores para concentrar na criação de tipos humanos especiais. Nananana. A gente está falando aqui, desde que começou o vídeo, sobre questões de crítica social, de apontamentos problemáticos da sociedade. Então, aqui, reforçando, né, fazendo um auto-marketing, é importante assistir a esses vídeos, não só do Passos Entre Linhas, né, mas ler resenhas, como você falou, assistir a outros vídeos que falam sobre as obras, porque se a gente não tem tempo de ler, já nesse vídeo você já deu várias dicas muito massa, quero te agradecer já de antemão. E aí tem essa, tipo, pelo que você falou, eu já sei que essa questão tá errada. E aí, aqui já fala, né? O autor em que seu foco se desloca, enfim. Dá para ter uma noção, mesmo sem ter lido o livro. Então, a prova vai ser no final desse mês de julho, a prova de 2022, né? Vai ser no final desse mês de julho. Se você não conseguiu ler os livros, não fique desesperado, porque dá para poder sacar o todo assistindo a vídeos e lendo resenhas e, enfim, lendo com atenção cada questão e cada questão e cada trecho que está na prova, né? Eu, inclusive, acho que, assim, quando a gente trata de literatura de fato, mesmo que um livro não tenha essa abordagem ou essa intenção primeira de fazer uma crítica social, os livros têm críticas sociais, mesmo que não sejam tão explícitas ou mesmo que não sejam intencionais. Porque se a gente faz
Se a gente escreve um livro, a gente está recortando um contexto histórico, a gente está colocando personagens e toda a sua bagagem, todo o seu desenvolvimento. Então, existe uma crítica social, mesmo que não intencional. E quando a gente vê esse tipo de questão e esse tipo de alternativa, a gente pode até parar para pensar que pode não haver uma crítica, mas sempre vai haver uma crítica. Só que não tão explícita ou não tão evidente assim ao leitor de primeira. Porque os livros fazem a gente refletir sobre várias questões, várias atitudes de personagem, ou sobre a forma da narrativa, ou sobre a motivação que a gente está lendo. Então, tudo isso pode ser uma crítica social. O autor pode fazer uma crítica social. Ou o próprio leitor pode entender aquilo como uma crítica social, que talvez não tenha sido a intenção do autor, e mesmo assim tocou na gente de uma forma social. Então, é isso. Muito obrigada por esse pontuamento, por essa pontuação, Lua. Você quer contribuir com mais alguma coisa sobre o livro? Rapaz, eu gostaria de dizer que é um livro, justamente por ser um livro pequeno e sobre ser um livro, assim, digamos, um pouquinho mais acessível. Eu não lembro se ele já entrou em domínio público, não tenho essa informação. Mas seu mic tá fechado. Eu falei, também não sei. Mas é um livro que eu acredito que as bibliotecas daqui de Salvador tenham. E é interessante ler não só pelo vestibular, mas porque é uma leitura que você dá risada, por ser uma leitura que mesmo que tenha muitos detalhes, porque Jorge Amado era um escritor muito detalhista, é importante, é legal, você tem uma experiência de leitura interessante, e mesmo que os outros livros dele, por serem maiores ou por terem outras temáticas, esse é um livro que pode ser uma porta de entrada mesmo para as pessoas que gostariam de conhecer a obra dele. Então, é uma experiência de leitura bacana, além de ser um livro que é do vestibular. E mesmo que vocês leiam e talvez não tenha uma questão no vestibular, pode acontecer na vida de vocês se depararem com algo sobre literatura brasileira e vocês terem já essa experiência marcada de ter lido um dos autores, né, mais famosos do mundo, que já foi traduzido em várias línguas. Então, tem essa contribuição cultural mesmo de ter lido uma obra de Jorge Amado. Concordo. E quero aproveitar para dizer que quem estiver em Salvador, quem for de Salvador, quem vier para Salvador, sei lá, que vá visitar a Casa do Rio Vermelho, que foi a casa onde Jorge e Zélia viveram, que é um lugar... Se você não gosta de Jorge Amado, vá mesmo assim, porque lá é um espaço lindo, maravilhoso. E... Enfim, eu tô falando, olha, gente, tô fazendo um vídeo sobre Jorge Amado, falando se você não gosta de Jorge Amado. Recapitulando. Não, mas isso aí é até por causa da qualidade do passeio mesmo, né? Eu já fui na casa de Jorge Amado. Eu não sei se aumentaram os valores, mas na época, a quarta-feira era gratuito. E nos outros dias era acho que R$20 a inteira e R$10 a meia. É interessante, gente, porque assim, Jorge Amado era um escritor de muitos contatos. Ou seja, você vai ver que ele teve rolês com vários escritores diferentes. Diferentões mesmo. Isabel Allende já veio aqui. Isabel Allende é uma escritora chilena que ela já o conheceu e já veio na casa dele aqui em Salvador, se eu não me engano, no final do século passado. Ele conheceu Pablo Neruda, ele conviveu com Pablo Neruda, ele conviveu com Carlos Drummond de Andrade, com José Saramago, com os autores, os músicos, né, da Bossa Nova da época, Tom Jobim e tudo mais. Então, assim, era um escritor que tinha muito rolê diferente, com várias pessoas diferentes. E, assim, ele tinha muito isso de ser acessível, tanto que a casa dele, na época, por ser uma casa grande, ainda é uma casa grande, por ser uma casa grande, ele já hospedou pessoas na casa dele. E nessa visita, vocês podem ter acesso às cartas que ele já mandava para essas pessoas influentes, ou que ele recebia dessas pessoas influentes também. Então, tem um lugar lá que é só de gavetas e cartas, porque a gente, de fato, não pode tocar, então a gente tem o prazer de ler. E ele já trocou correspondência com muita gente de maneira que a gente conhece, com pessoas muito importantes da história do século XX. Então, é um rolê cultural mesmo, assim, histórico,
que também é interessante de saber, é interessante de visitar, é a casa que se situa no Rio Vermelho. Inclusive, ao lado tem uma loja que vende as obras dele, a maioria da edição da Companhia das Letras, e outros artefatos, outros objetos e coisas que são da cultura dele, principalmente porque ele era também uma pessoa do candomblé. Então, a casa dele tem vários como diz, objetos e símbolos artefatos, né? Da religião do candomblé. Então, e além disso, a casa ela tem espalhados pela casa os informativos sobre a vida dele, sobre a vida e o casamento dele com Zélia, e o fato de Zélia também ser uma autora. Então, é muito legal se interar sobre essas coisas. Sim, ele foi muito amigo também de Pierre Verger, Caribé. Uhum. Então tem obras deles lá também na casa. É muito incrível. Eu fiz um vlog já, deixei aqui no canal, sobre... mostrando, né, o lugar, o espaço. E tem um lugar verde, assim, também, que, enfim, dá para sentar. É um jardim enorme, assim, ao lado da entrada. E tem o fato de que as cinzas dos dois estão enterradas no banco que tem embaixo ali, embaixo do banco, no jardim. Então, vocês têm contato com isso, até pelo fato, assim, espiritual da coisa, de você estar em um lugar, de que eles estão enterrados, estão juntos, toda essa questão poética e tal. É muito interessante. Visitem. É muito mesmo. Leiam Jorge Amado e visitem a Casa do Rio Vermelho. Eu acho que ainda tem essa entre aspas, né, promoção de quarta-feira de graça, porque muitos museus têm um dia da semana que é de graça, né? Sim, aí sim. Lá eu acho que é nessa pegada também. Vale muito a pena. Muito mesmo. Lua, eu quero te agradecer. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui no seu canal, falando de uma obra literária muito importante. E eu espero que a gente faça mais trabalho juntas. Por favor, quero. Você estava falando aí sobre tá começando, né, no processo de escrita e falando sobre sua escrita com uma personagem indiana. Eu pensei, nossa, eu quero conversar com Lua sobre esse processo de escrita, de pesquisa e tudo mais. É uma coisa assim muito... A gente faz muito isso, sabe? A gente que é autor, a gente tem que fundamentar o livro de uma forma consistente, mesmo que não seja um romance histórico, que, né, existem as diferenças entre o romance histórico e o romance de época. Mesmo assim, a gente precisa fazer esse trabalho de pesquisa direito, a gente precisa fazer um trabalho de ambientação, principalmente se o livro não for abordado aqui no nosso país. Se for em outro país, a gente precisa fazer uma pesquisa ainda mais apurada. Obrigada, Google Docs e o Google Maps, porque eles são o que eu consigo fazer vem do Google, sabe? O Google ajuda muito a gente, a plataforma, de fato. Então, a gente faz esse movimento de pesquisar, esse movimento de fazer uma ambientação boa, da gente pesquisar até os termos que a gente deve utilizar, o contexto histórico das coisas que tinha ou que não tinha, porque geralmente esses romances de época são do século XIX. E no século XIX houve uma grande projeção e uma grande evolução no sentido tecnológico, no sentido da ciência. Eu acho que é um dos séculos mais importantes da história por conta disso, né? Porque houve muitas descobertas, muita evolução, a criação de trem e tudo mais. Então, a gente tem que fazer essas pesquisas mesmo para ter um livro próximo do que era daquela época, porque, de fato, a gente não tem como escrever absolutamente tudo, porque a gente não viveu. Mas a gente faz esse trabalho e é com muita responsabilidade mesmo. Outras colegas autoras minhas, a gente tem muito essa coisa de trocar informações, trocar dúvidas, coisas rápidas, que a gente precisa saber no momento que está escrevendo. Então, é uma partilha muito boa. Ai, muito... Só de você falar já fiquei, que incrível. Uhum. Então, tá aqui feito o convite ao vivo para que você volte no Passos Entre Linhas para a gente conversar mais sobre isso. Vamos, com certeza. E a última coisa que eu quero dizer é que, assim, a gente precisa... Existe livro para todos os tipos de pessoas, todos os tipos de vivência, todas as preferências. Então, a literatura é muito vasta,
considerem quadrinhos como literatura, considerem coisas que a gente acha que não é literatura, porque a gente tem essa coisa de achar que tem coisas que é e tem coisas que não é literatura, mas no ponto de vista de livro, a gente tem que ter o olhar muito aberto e muito, muito receptivo para isso, para ler as obras. Então, a gente tem coisas que a gente não vai gostar, obviamente, mas se a gente se abrir para as várias facetas da literatura, a gente só tem a ganhar. E eu trouxe muito essa questão da representatividade étnica, porque é uma coisa que eu não via. As pessoas negras existiam no século XIX, as pessoas orientais existiam no século XIX. Então, essas diferentes etnias, elas precisam ser retratadas de alguma forma, precisam ser representadas, mesmo em contextos diferentes, porque a ficção, ela dá o direito e o lugar da gente criar coisas, mesmo que de forma responsável, a gente consegue colocar a ficção como um lugar muito bom de criar histórias. E é por isso que eu quis trazer essa questão da representatividade étnica, de trazer pessoas nesse contexto de época, porque, sinceramente, no contexto histórico, de fato, não houve isso. Não houve representatividade, não houve considerar as pessoas que não fossem brancas. Então, é importante que a gente escreva essas histórias, que as pessoas se identifiquem, que as pessoas se vejam, porque eu não via uma pessoa igual a mim no romance de época. Eu não via o meu cabelo, eu não via a cor dos meus olhos, eu não via a cor da minha pele, e eu não via dezenas de cores de pele que também eu gostaria de ter visto. Então, o papel da literatura, o maior papel é incluir, tanto incluir para o leitor, quanto para o autor que está trazendo uma nova vertente. É isso. Muito obrigada. Obrigada a você. Pessoalmente em breve. Eu espero que a gente se encontre, que a gente bata um papo e que a gente continue com esse projeto maravilhoso que você faz, que é muito importante para as pessoas que não têm acesso aos livros, para as pessoas que querem um lugar na universidade, e que as pessoas saibam que a universidade é para todos. Todos, 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 todos. E é importante também que a gente saiba que o lugar da gente é onde a gente quiser e onde a gente puder chegar. Então, sempre pensem muito alto, sempre sonhem muito alto, porque o mundo é nosso. E é isso. Com certeza. Você falou sobre a universidade, então eu quero divulgar o projeto que a gente está trabalhando juntas, né? O Programa Oguntec, que é um programa que foi criado dentro do Instituto Cultural Steve Biko, de Salvador, né? E a gente tem dado aula, mediado aí esse processo de aprendizagem de estudantes negros de escolas públicas de Salvador, interior da Bahia, ilha, e está sendo muito, muito bacana. Eu estou a cada dia mais com essa ideia de que a gente que tem algum conhecimento, né, da academia, precisa repassar esses aprendizados e passar esses conhecimentos para facilitar o caminho para quem está vindo aí depois da gente, porque com certeza a gente tem que meter o pé na porta e estar assim nesses espaços, as universidades, empretecer as universidades. E não estou falando isso porque, desculpa, Lu, eu não estou falando isso porque as pessoas negras têm que dominar todos os espaços, porque não, porque historicamente nós tivemos esses espaços negados a nós, né? E esses caminhos dificultados para a gente chegar. Nossas caminhadas são muito mais árduas do que de pessoas brancas, de pessoas que tiveram facilidade financeira. E é isso, tendo a oportunidade de contribuir positivamente para que mais pessoas negras estejam nas universidades, vamos seguir fazendo esse movimento. O objetivo principal da gente é sempre fomentar, fazer com que as pessoas acreditem que elas podem chegar nesses lugares, porque de fato elas podem. Então, todos os dias eu sempre repito a frase: não é falta de capacidade, é falta de oportunidade. Então, se as pessoas hoje, se a gente está ocupando as universidades hoje com muito mais força e com muito mais garra, é porque a gente está aos poucos lutando pelas oportunidades. Então, as pessoas precisam saber isso, porque a gente vive numa bolha socialmente quando a gente está na escola pública,
e quando a gente encontra coisas que só vão deixando a gente desestimulado. Então, o projeto do Steve Biko é justamente para fomentar, para dar um empurrão que essas pessoas precisam, para entender que elas podem estar nesses lugares, e elas podem pensar de forma crítica, e elas podem, inclusive, fazer crítica a esses espaços e a essas formas de conhecimento que a gente conhece dentro da academia. Exatamente. Obrigada, Lua. Obrigada a você que assistiu até aqui. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acompanhe a gente nas redes sociais. Acompanhe também o Instituto Cultural Steve Biko. Vou deixar os links na descrição.